Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai conversar com o Paulo Salmassi, que tem um projeto muito interessante, muito legal, que chama Rádio Sucata. A gente se conheceu através do LABIC, que é um projeto muito grande da Federal do Rio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, no grupo do Portão da ECO. O Paulo, ele submeteu um projeto para lá, eu me candidatei como colaborador e, dentre vários projetos no LABIC, o do Paulo me chamou muita atenção e tem muito a ver com uma experiência que a gente tem no Tech Grupo, que é a respeito do reuso de recursos tecnológicos, reuso de recursos que seriam descartados na natureza para fins, no nosso caso, para fins didáticos, no caso do Paulo, para fins educacionais, para fins de entretenimento, de aprimoramento dos profissionais da área de música. E ele tem, inclusive, um histórico de apresentar oficinas, ensinar, reproduzir esses instrumentos. É uma forma muito interessante. Seja muito bem-vindo, Paulo. Olá, obrigado. Muita alegria estar aqui. Agradeço o convite para falar do meu projeto. Boa tarde a todos, boa noite, né? É isso aí. Esse ambiente tecnológico ele deixa a gente um pouco mais mexido, né? A gente não sabe que horário vocês estão aí acompanhando o vídeo, se é bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, bom, falando então um pouco rapidamente das experiências do Tech Grupo, em 2015 eu chego à Universidade Federal Fluminense, no campus de Santo Antônio de Pádua. Eu já trago uma experiência de uso de materiais recicláveis, reuso de materiais tecnológicos, que a gente já fazia na Tecnológica Federal do Paraná, e quando eu chego, eu verifico que havia uma demanda do MEC para que o curso envolvesse também experiências de sustentabilidade e de consciência ambiental. Logo assumi uma disciplina de Informática e Sociedade, que, dentre outros assuntos, trata de direito autoral, de propriedade de software, de direito no sentido amplo para o profissional do curso de licenciatura em computação, mas também tinha a possibilidade, tinha uma abertura para que a gente discutisse as questões ambientais. E todo ano, toda edição que essa disciplina acontece, uma das atividades que eu proponho é que os alunos desenvolvam uma decoração, um recurso didático e um jogo com necessariamente o reuso de materiais. Aqui na cidade a gente tem, inclusive, parceria com algumas empresas de tecnologia que elas nos fornecem esse material. Vou mostrar para vocês aqui 3 objetos que foram desenvolvidos na disciplina para que vocês conheçam um pouco dos trabalhos, que é de completo protagonismo dos alunos, uma vez que a atividade envolve uma avaliação, envolve uma nota, mas ela é livre para que o aluno tenha liberdade de criação, liberdade de escolha em relação ao material que ele consegue, em relação à criatividade e o produto que ele consegue desenvolver. Esse aqui foi um bonequinho desenvolvido na primeira edição da disciplina por uma aluna que chama Tairine. Nessa edição, ela conseguiu os teclados disponíveis numa das empresas de tecnologia da cidade e ela fez esse bonequinho. Na edição seguinte, uma outra aluna estranhou que aquele primeiro bonequinho não tinha mobilidade e ela fez uma versão usando um outro teclado com juntas aqui na cintura desse bonequinho, utilizando exatamente a molinha de plástico que é responsável pela movimentação das teclas do teclado. Numa outra edição também, uma aluna desenvolveu um recurso conhecido por todos vocês, que é o cubo mágico, onde ela pegou um cubo mágico usado, retirou as peças do teclado, fez a colagem. Então, vocês conseguem ver aqui que foi feita a colagem e ela produziu um cubo mágico que pode ser utilizado pelas crianças. Inclusive, na época, os alunos gostaram muito e utilizaram para caramba no âmbito da disciplina. Aqui atrás de mim, vocês conseguem identificar alguns outros recursos. A gente tem vários desses recursos. A gente vai mostrar durante o evento outras
alternativas e convidou, inclusive, algumas das alunas para falarem sobre as experiências delas. Mas o protagonista na palestra dessa noite é exatamente o Paulo, que tem um vasto acervo de instrumentos musicais feitos, além de uma completa criatividade dele no design, na elaboração desses instrumentos, também uma iniciativa muito interessante de reuso de materiais, inclusive chave, tampinha, garrafa PET, tudo aquilo que está disponível na realidade de cada um de vocês. Como a gente está falando de um evento voltado a professores, a futuros professores, alunos e gestores, ou seja, um público mais da educação em geral, o que a gente gostaria de convidá-los é não apenas desfrutar de toda a apresentação que o Paulo vai fazer a partir de agora, mas principalmente a avaliar o quanto é adaptável para a sua realidade, incluir como atividade da disciplina, incluir como atividade da Feira de Ciências, incluir como uma consciência ambiental fundamental a todos os alunos, algo que seja de protagonismo do aluno, algo que seja produzido e exposto na escola, que é criatividade desse aluno e que vai gerar um interesse e um engajamento. E, óbvio, vai dar um arcabouço muito interessante para que você possa, por exemplo, discutir conceitos abstratos, conceitos de difícil abordagem em algumas disciplinas. Então, a gente está falando aqui, mais uma vez, de um recurso didático que pode muito facilmente gerar um gancho para um mês das suas aulas, para mais de um mês de atividades com os alunos interessados pra caramba, e, além disso, promover algo que é muito difícil, que é a consciência ambiental. Porque a gente precisa não apenas discutir e apresentar o conceito, mas sim gerar o engajamento desses alunos no sentido de reutilizarem material e descartarem o mínimo possível de lixo. Paulo, a palavra está com você. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Opa, eu é que agradeço, né? Para mim é uma grande honra poder falar do trabalho, então, aqui. Rádio Sucata é um grupo que eu montei para fazer arte. Então, nós temos shows de música, peças de teatro, contação de histórias, oficinas, palestras, um conteúdo informativo de todas as minhas pesquisas que eu faço aqui de construção de arte. Antes, né, acho que é interessante eu começar de antes do Rádio Sucata, porque antes de eu ter o Rádio Sucata, teve uma fase que eu comecei a fazer os instrumentos. Né? Eu nunca tinha feito instrumentos e, de repente, eu fiz um primeiro instrumento, que é esse tambor aqui, ó. Esse tambor, ele é muito importante porque, a partir dele, eu comecei a fazer diversos outros instrumentos. Eu encontrei esse tubo de papelão, olha só como ele é um tubo espesso, e eu decidi dar um toque nele aqui para verificar essa resistência dele, né? E realmente ele dá um barulho parecido com de madeira. Então eu pensei, nossa, será que isso aqui, se eu colocar aqui uma pele, que a gente chama na percussão, né? Colocar uma pele aqui, será que ele vai dar som, né? Será que ele vai dar algum som de tambor? E nessa curiosidade, né? Nessa época também eu tinha acabado de aprender a fazer esses nós com cordinha, e eu estava curioso para querer usar, né? Fazer esse teste das cordinhas. Aí um dia eu coloquei aqui, falei, ao invés de colocar couro, eu vou tentar colocar um plástico de garrafa PET, ver o que acontece. E daí, quando eu toquei, deu um som, assim, incrível, bonito, né? Gostoso de ouvir. Aí eu fiquei impressionado com isso, né? Porque eu não imaginava que fosse dar um som tão interessante assim. E aí começou, né? Daí eu fiquei muito animado, porque aí eu comecei a ter ideias, comecei a fazer chocalhos. Se bem que chocalhos já é mais comum, né? A gente costuma ver em aulas de educação musical o pessoal fazendo
chocalho com arroz, né? Com esses potinhos de Yakult, esses potinhos plásticos, né? De iogurte. E aí eu comecei a experimentar. E depois de um certo tempo, com um bom número de instrumentos, aí eu comecei a pensar, poxa, mas agora eu tenho os instrumentos e não basta, né, ter só o instrumento. Eu acho que tem que tentar fazer algo com o instrumento, né? Porque eu vou ter ele, deixar parado, né? Como que eu vou mostrar isso para as pessoas e tal? Aí que eu pensei, não, tem que ser através da arte, né? Tem que montar grupos artísticos. Eu já sou músico há muito tempo, eu sou baterista, percussionista. Eu me formei na Unicamp, inclusive, em 2009, no curso de música. Então já tem uma longa estrada, né? E por que não montar grupos artísticos? Aí começou, porque daí eu comecei a pesquisar, né? Então, olha só, com o plástico da garrafa PET, logo na sequência eu já comecei a fazer os cachixis, ó, que bonito. Aí aqui dentro tem pedacinho de caneta, tem porquinha, tem até componente eletrônico, olha só. Tem um aqui, eu acho que não está aqui. Tem um que eu coloquei diversos componentes eletrônicos, de resistor, capacitor. E dá um somzinho legal, né? Embaixo aqui é tampa metálica, olha só. Tampa dessas tipo de pote de azeitona, pode ser o de plástico aqui, ó, de maionese. E aí cada um vai dar um tipo de som. Esse aqui não é tão fácil de fazer, né? É um chocalho assim um pouco complicado, mas é bem interessante, bem legal. E como eu falei, né, do chocalho de arroz, que é o mais famoso, quando eu vejo o pessoal falando, vamos fazer instrumento, esse aqui é o primeiro que acaba fazendo, né? Ó, chocalhinho com arroz. E ele tem um som incrível, né? Ele tem um som brilhante, muito bonito. Isso aqui eu já vi artistas famosos gravando discos com esse chocalho. É bem curioso isso, né? E aí você falou também das chaves, né? Que você viu as chaves. Realmente, as chaves são uma das coisas que mais chamam a atenção das pessoas. É bonito e por ter um som também muito bonito. Olha só. Bonito, né? Bom, aqui nesse caso eu usei um chuveiro, mas o chuveiro ele não tem uma função acústica. Ele é só para deixar as chaves espaçadas. As chaves não podem estar apoiadas uma na outra, elas têm que estar livres para quando bater o som ser bem longo, né? Se ela ficar muito perto uma da outra, encostando, ela acaba tendo um som mais curto, não é tão legal. Esse aqui é um chocalho. É um chocalho chamado carrilhão. E é bem fácil de fazer, viu? Não é difícil, não. Esse aqui é só pendurar as chaves, né? Eu pendurei com uma linha bem fininha de pesca, mas pode ser uma linha de costura. Aí pode usar outros materiais, né? Pode usar uma peneira, pode usar uma redinha, pode usar ralo, né? Ou então você pega uma tampa e faz vários furos para ir passando, aí vai da sua criatividade. O importante é não fazer exatamente igual, né? Mas sim tentar ter ideias novas. E aí, olha só, carrilhão dá para fazer de várias maneiras. Tampinhas de plástico e o segredo é deixá-la soltinha, ó. Não pode deixá-la apoiada uma em cima da outra. Então eu controlo isso fazendo nós aqui dentro. Vai ter uma distância específica para ele ficar bem pertinho, mas solto. Paulo, só comentar duas coisas que eu acho importantes. A primeira das coisas é em relação ao rigor que você utiliza, rigor musical,
Então, você não está fazendo objetos que sejam última moda ou que sejam apenas para reuso, mas você está fazendo objetos com uma consciência musical e com a prioridade de utilizar instrumentos, utilizar objetos que gerem uma sonoridade agradável. E mais do que isso, no caso específico das chaves, tem um aspecto muito interessante que é o seguinte: muito se fala sobre reciclagem e as pessoas, inclusive, confundem, né? Reuso com reciclagem, reaproveitamento de materiais e coisas desse tipo, que a gente não vai entrar nessa discussão, porque é uma discussão muito ampla. A partir do momento que o objeto foi utilizado, tem muitas destinações que ele pode receber, mas o caso específico das chaves é um objeto de difícil destino, e por isso ele fica muito guardado na casa das pessoas, seja por uma questão de segurança, eu não sei de onde é essa chave, por isso eu deixo ela guardada na gaveta, seja por uma questão de não saber onde reusar, não saber o que fazer com ela. Então, das chaves, você já apresenta aí várias alternativas que são interessantes para realizar no contexto de sala de aula, para que o aluno tenha um objeto interessante com algo que tem na casa dele e que, ao fazer esse reuso, você pode, por exemplo, identificar um músico. Tem uma história muito interessante que aconteceu no âmbito do nosso grupo de pesquisa, que foi o seguinte: eu substituí um professor no primeiro período do curso de graduação, e nesse primeiro período uma aluna tinha muita dificuldade com o curso da área de exatas, e eu descobri que essa aluna era pintora. No nosso evento de 2017, tem um quadro muito grande que foi pintado por ela enquanto o evento acontecia, com todas as autorizações da direção, dos palestrantes, do público que estava ali, mas foi pintado com uma tinta específica e pintado por ela durante todo o evento. Ou seja, ela tinha um rendimento baixo porque ela estava na área errada. Hoje essa menina tem muito sucesso, é pintora, é tatuadora, de altíssima qualidade, de altíssima criatividade. Então, às vezes, a gente está falando de um ambiente de ensino básico, um ambiente de ensino fundamental, onde as experiências que essa criança tem vão fazer total diferença na carreira que essa criança vai escolher para o futuro de vida dela. E você é um exemplo muito claro de que, mesmo fazendo uma faculdade, mesmo tendo que correr atrás de recursos financeiros para sobreviver, você realiza um projeto que é muito interessante, que é algo que você gosta pra caramba, que é extremamente útil para a sociedade, e nem por isso você deixou de fazer um curso de graduação, nem por isso você deixou de correr atrás do seu sonho e buscar, através do seu sonho, se realizar profissionalmente. Inclusive, eu vou aproveitar que eu te interrompi para convidar cada um de vocês que está acompanhando aqui a seguir o Instagram do Rádio Sucata e também acompanhar no YouTube. Tem muitas músicas completamente produzidas e disponibilizadas lá para que vocês conheçam exemplos. E certamente o Paulo está à completa disposição para esclarecer, ajudar. Inclusive, algo que a gente conversou antecipadamente foi a respeito de criar um grupo de vídeos com passo a passo, como reproduzir objetos simples com reuso de materiais disponíveis na casa da maioria das pessoas para fins didáticos e para fins de instrumento musical também. Parabéns mais uma vez, Paulo. Esse projeto seu, sem dúvida, tem vários desdobramentos. Obrigado. Bom, aqui eu mostrei para vocês, né, um pouco dos instrumentos. Esses que eu mostrei aqui os carrilhões, né, que tem essas peças penduradas, eles são bem fáceis de fazer, né? Daí você vai descobrindo outros materiais, né? Tem de tampinha metálica. Eles seguem todo esse princípio, né? Tem que deixar ele solto. E cada um vai ter um tipo de som diferente, né? E essa questão que você falou de aprendizado, ela é interessante porque música é uma linguagem que o ser humano
domina, né? E se você passar a infância, a adolescência sem trabalhar essa linguagem, você deixa de fazer parte de algo que é humano, né? Porque o cérebro humano ele tem uma formação específica para esse entendimento musical, essa Sem dúvida. comunicação. A música ela passa emoções, ela transmite emoções. A música está por trás da propaganda de um produto, né? Você pegar qualquer produto, seja na internet, na televisão, você vai assistir, tem uma música por trás ali para te emocionar. Então, é uma linguagem que tem que, desde cedo, já ir trabalhando. E aí, com esses instrumentos, você consegue, de repente, dar acesso a uma condição que talvez a criança não tenha por algum motivo, né? Uma escola de uma cidade que não trabalha a musicalização, então, porque não tem instrumento, né? Dá para fazer música, até sem instrumento, com o próprio corpo, com a voz, né? A percussão corporal. E só que o instrumento ele chama a atenção de todo mundo, né? Sem Ele é bem... dúvida. E as crianças gostam muito. É muito normal nas regiões de qualquer tamanho você ter participação da comunidade nas igrejas. E, inclusive, aqui na nossa região tem uma realidade muito interessante que alunos de uma cidade próxima foram convidados para fazer um show de encerramento de um evento acadêmico, de um evento de semana acadêmica. Então, os jovens certamente gostam muito de música, eles ouvem músicas diferentes pra caramba, e alguns dos jovens gostam de tocar, gostam de se apresentar, gostam de discutir experiências diferentes. No nosso grupo, inclusive, a gente teve um aluno que chama Leonardo, que ele tem baixa visão, e ele, durante muito tempo, faz estudo de música de alguns grupos europeus que não são famosos, para exatamente tentar entender a parte de programação associada à música, a estrutura que a música tem, a organização dos sons, a organização dos instrumentos. Então, aos professores que estão acompanhando a gente nesse vídeo, uma sugestão é: verifique se por acaso no seu meio, na sua turma, não tem alguém que gosta muito de música e que ficaria feliz pra caramba se você incentivasse o protagonismo. Reparem que a conversa que a gente está levando aqui, ela tem uma preparação anterior, que é uma preparação simples, porque nesse momento o Paulo vai pegando os instrumentos e mostrando para vocês a variedade de instrumentos que ele tem na oficina que ele criou com os objetos que ele vai trabalhando. Então, é uma mente inquieta, criativa, produzindo coisas de altíssima relevância, que a gente pode se inspirar, trazê-lo para explicar um pouco para a gente e adotar no nosso dia a dia, porque certamente ele vai ficar feliz para caramba e certamente a gente vai encontrar talentos, porque no final das contas a gente precisa sobreviver, mas através da educação a gente vai achando os talentos e vai gerando esse protagonismo, né? É isso aí. Bom, como a minha área é percussão, então a maioria dos instrumentos que eu vou mostrar aqui vão ser da percussão. E quando se fala em percussão, você tem realmente ali o instrumento que mais chama atenção, que é o tambor, né? Seja ele o tambor de bateria ou de uma outra forma, né? Eu falo bateria porque é realmente o mais conhecido, né? Por causa das músicas pop, por causa do rock. Bom, então aqui, olha, né, quando a gente fala de tambor, o que é um tambor? Ele é uma estrutura cilíndrica, que ele funciona como uma caixa acústica e ele tem uma membrana que tem uma tensão, ela tem que ser esticada de alguma maneira. Então esse aqui, por exemplo, é um tambor assim do mais simples, é um tambor que quando eu vou fazer aulas para crianças, eu começo com ele, para crianças pequenas que não podem mexer ainda com ferramenta. Então eu faço com durex de empacotamento, aquele durex largo, né? Esse aqui é um modelo bem simples para se fazer, bem fácil. Aí eu
estico o leque num sentido, depois em outro, e vou mudando o ângulo dele até preencher todo o espaço e não deixar nenhum buraco, né? Aí, nós temos dois materiais que são muito importantes para fazer os tambores aqui de material reciclável. Um deles é a chapa de raio-x e o outro é o plástico de garrafa PET que eu mostrei naquele primeiro tambor lá. Deixa eu ver aqui se tem um fácil. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é de chapa de raio-x. É um cano de PVC. E aí aqui a membrana de raio-x. Aí tem que dar um formato nela com algum tipo de arame, né? Arame ou o ferro de construção, aquele bem fininho que é fácil de entortar. Tem que fazer aqui o formato circular para dar essa rigidez. E aí puxar com as cordinhas aqui, ó. Pego a cordinha, estico até o outro lado. Aí eu vou esticando. E a hora que eu vejo que está firme, eu começo a fazer os nós. Cada nozinho desse, ele estica um pouco mais a pele, a membrana. Então, daí você consegue afinar, deixá-la com som grave ou esticando cada vez mais para deixar mais agudo. E aí você consegue fazer o instrumento com esses elementos, o corpo, a membrana e com as cordinhas. Hoje em dia é muito comum você ver sistema de afinação por parafusos na bateria e em outros tambores. Mas aqui eu gosto de usar a cordinha, eu acho que ela tem um aspecto bem bonito, é bem interessante, né? Deixa eu ver. Ó, tem um aqui também, ó, o da bateria. É bem parecido com esse, só que esse aqui da bateria, ele tem a membrana em cima e a membrana embaixo. Ela influencia no tipo de som que sai daqui, o tipo de timbre. E aí as cordinhas, nessa aqui eu não precisei nem dar os nós, né? Eu só fui para baixo, para cima e fui esticando. O corpo é uma lata de panetone. Uma latinha, ela é bem frágil, mas assim, para fazer isso aqui, ela é resistente, né? Nesse sentido que é esticado, ele aguenta bem. E aqui uma lata de tinta, que é um pouquinho mais resistente, é quase do mesmo tamanho. E aí esse aqui eu toco com as baquetas. Aí daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui o kit de bateria. Para vocês verem aqui as ideias que tem. E a vantagem, ô Paulo, é que tudo que você está mostrando é material de fácil replicação, né? As pessoas precisam apenas juntarem lata de Nescau, ou Leite Ninho, ou Neston, e elas conseguem adaptar isso bem fácil com o material que elas tiverem em casa. Você já mostrou aí instrumento com tampinha amassada, instrumento com chave, instrumento com garrafa PET, com cano, pedaço de cano velho, com... Me ajuda a lembrar, essas cordinhas, você consegue fazer de outra forma? Porque eu já vi gente fazendo filamento com garrafa PET. Eles usam uma lâmina e vão girando a garrafa PET para que ela seja desfilada nessa lâmina, e eles geram uma cordinha feita com essa lâmina. Chegou a ver essa experiência? Esse aqui que eu uso para fazer o cachixi, ó. Ah, sim, sim. Tá vendo? Verdade. Essa aqui é uma experiência antiga, eu adorei quando eu vi isso aqui. E aí eu uso para fazer outras coisas também. Tem aí tampinha de requeijão, tampinha de manteiga, tampa de maionese. Eu tento ao máximo utilizar materiais que são de fácil acesso. Em certos casos, eu não consigo, né? Às vezes eu tenho que procurar algo específico, aí eu posso ir num lugar que faz reciclagem, né? Eu posso pedir para as pessoas, eu posso ir perguntando, tem isso, tem aquilo, né? Mas eu tento, na medida do possível, utilizar o máximo de
de objetos comuns. Quer ver só? Esse aqui é um objeto estranho, ó. É uma catraca de bicicleta, né? A coroa, Sim. aquela que vai no pedal. Isso aqui é o prato da minha bateria, que daqui a pouquinho eu já vou mostrar aqui. Então, tem alguns objetos que são inusitados, né? Mas tem bastante que é comum. Aí eu mostrei um tambor de plástico, que é o PVC, né? Mostrei um tambor de metal, mostrei um tambor de papelão, e aí eu vou mostrar o mais inusitado aqui, que é o tambor de vidro. Olha só, esse aqui eu não recomendo fazer em casa, mas como faz parte da minha experiência, o garrafão, né? Aquele garrafão de 5 litros. É aquele de vinho. Aí dá para usar a criatividade, né? Alguns desses objetos ficam mais pesados, outros mais leves, mas certamente com o ajuste, principalmente dessa pele, você consegue alcançar timbres muito interessantes. Sim. Olha, ó, aqui um conjunto de latas diferentes, um formato diferente, ó. Latas maiores, finalizando aqui embaixo com uma lata menor. Então dá para ir assim, explorando um monte de formato, né? Diversos. Olha esse tambor aqui é o mais importante da bateria, hein? Esse é a caixa. Ele é especial porque ele tem aqui embaixo, ó, algo que faz o som ficar diferente. Aqui num tambor convencional seria esteira de mola, né? Seriam diversos, umas 10 aqui. Aí eu improvisei com linha de pesca e o lacre da latinha. E aí ele tem um som diferenciado. Legal, né? Muito. Corpo de papelão. Ele é bem esticado. Esse aqui ele tem uma pressão bem alta. Esse aqui é aqueles de materiais de construção, que vem, acho que, massa corrida, tinta, Sim, né? sim. De papelão. Acho que é em pó que vem aqui. E aí o aro é de roda de bicicleta. Legal, né? E é curioso porque esse barril é uma barrica, né? Eu cortei ela, né? Por isso que ela tá assim pequenininha. Mas ela já vem num tamanho certinho para usar com esse aro aqui, que se não me engano é o aro 16 de bicicleta. Então bem pequenininho assim, ó. Ele já vem no tamanho certinho para encaixar e as cordinhas já passam todas nos furos aqui, ó. Aí você vai esticando. A criatividade é isso, né? Você se adapta ao material que você tem e vai criando objetos de acordo com a sua intenção seu conhecimento. Isso é muito interessante. Aí conforme foi evoluindo, né? Eu consegui montar aqui, olha só, meu kit de bateria. Então aqui, ó, eu acabei fazendo alguns pratos de antena.
um sistema bem já complexo, né? Um sistema cheio de detalhes, né? Vou tentar mostrar para vocês aqui, olha só, alguns detalhes aqui da bateria. Os pedestais de cabo de vassoura para segurar aqui os pratos, né? Olha só esse aqui, ó, o chimbal de bateria, que eu posso pisar aqui, fazer um movimento. Aí também acabei inventando aqui um pedal de bateria. Vamos ver se consegue aqui. A hora que eu piso aqui, ó. É uma lata de tinta e algumas peças de equipamento eletrônico. Ó, um roteador velho aqui. E aí já vai para uma parte mais mecânica, né? E aí tem que criar realmente uns objetos diferentes. E a bateria é muito versátil, né? Muito versátil. Ela funciona para diversos shows que eu faço. E tem mais alguns outros instrumentos aqui. Eu vou dar uma geral aqui agora, então. Deixa eu ver o que mais. Olha, tem um tambor muito legal de fazer também, que é o tambor oceânico. Olha só, com a X, o corpo dele é de galão de água. E aqui dentro tem bolinhas de rolamento de bicicleta. Legal, né? As bolinhas aqui, ó. Ele lembra o som do mar, né? Dá para você simular as ondas. O que mais que eu tenho aqui? Tem bastante coisa aqui, né? Paulo, Oi. só comentar sobre duas coisas. Primeiro, qual é o seu principal meio de sobrevivência? Você consegue já sobreviver desse projeto? Não, unicamente dele não. Eu tenho uma atividade de professor, eu sou educador musical. Então, a aula é algo muito importante na minha vida, para minha renda. Aí eu também toco com bandas, né, com instrumentos convencionais. Agora não, né? Agora que a gente está aqui isolado, não tem mais festa, né? Daqui a pouquinho tá voltando. Sim. Eventos, então eu toco em casamentos, em aniversários de 15 anos, festas. Então, é um conjunto, né? Essa área que trabalha assim da música, você tem que fazer diversas coisas ao mesmo tempo. É difícil. Sem dúvida, a área da música foi muito impactada por essa pandemia, mas tem algo interessante para a gente comentar. Como vocês puderam ver até agora, o projeto do Paulo é um projeto muito interessante, muito facilmente replicável a um monte de realidades. Ele está aberto a oportunidades de formação, então ele aplica oficinas, ministra oficinas para qualquer público, seja para educação musical, seja para crianças, seja para pessoas de escolas de música. Ele também tem oficinas de criação dos próprios instrumentos. Também se apresenta utilizando os próprios instrumentos, se apresenta utilizando instrumentos ditos padrão, né, ditos comerciais. E, além de tudo, ainda tenta tocar essa paixão que é esse projeto
e tenta seguir na carreira de músico em um país que tem certamente diversas dificuldades na área de cultura, na área de música, e ainda foi absurdamente impactado por todo esse problema da pandemia, né? Então, assim, vocês podem ver diversos dos instrumentos que ele mesmo criou, que ele mesmo adapta, que ele mesmo conseguiu os recursos, coloca dentro de casa, tem o local para poder expor, para armazenar, cuida desses instrumentos. É um trabalho complicado para caramba, custoso, dispendioso, gasta muito tempo, mas ele continua com esse projeto que tem um baita potencial para beneficiar a gente para caramba. Vamos falar um pouco daqueles outros instrumentos que você tem de percussão, porque eu acho interessante a gente comentar um pouco sobre aqueles instrumentos que você tem com vidro. Por quê? Uma vertente que eu acho interessante é o seguinte: de um lado, você tem materiais que são facilmente encontrados. De outro, quando a gente traz para o ambiente educacional, a gente precisa, dependendo da faixa etária, levar em consideração quais são os materiais, quais são os riscos associados à utilização desses materiais. Então, por exemplo, se eu estou aplicando alguma coisa com uma criança de 6, 8 anos, eu preciso avaliar de uma forma muito criteriosa quais são os materiais que essa criança pode manipular, se é que ela vai manipular algum material para produzir um objeto musical. No entanto, se eu estou falando com uma outra faixa etária, essa gama de materiais e de instrumentos já fica um pouco mais ampla. Então, vejam, em relação ao contexto de cada um de vocês, qual é a lista de recursos e de materiais que você pode aplicar. O que é nosso papel aqui é apresentar a vocês uma pessoa que tem uma ação muito interessante, muito elogiável, apresentar a vocês oportunidades e cabe a cada um de vocês adaptar para o contexto do que tem de material disponível, do que está autorizado para a faixa etária, do que você se considera na habilidade. Agora, por exemplo, levar uma lata e encapar essa lata com uma fita que você está adaptando, não é material de reuso, mas a lata é material de reuso, significa que você está reduzindo o custo, significa que você está adaptando para o seu contexto, para o seu público, e você está incentivando esse aluno a criar e a produzir com base na experiência que você acabou de conhecer aqui do Paulo. Então, veja, a gente não está levando nenhuma ferramenta pronta, nenhum instrumento pronto, dizendo, olha, para você que dá aula de tal conteúdo, que tem tal disciplina, em tal série ou em tal ano, você pode utilizar esse recurso, esse manual, essa oficina como produção de um recurso didático que vai te dar um mês de aula mais tranquilo. O que a gente está dizendo é, se você incluir esse tipo de atividades, certamente você vai ter um aluno mais engajado, porque você está incentivando algo que é tão difícil no meio de tantas disciplinas abstratas, difíceis, com extrema quantidade de conteúdo. Incentivar o protagonismo do aluno requer que a gente veja um pouco fora do muro da escola e a gente consiga entender, a partir de uma experiência como essa do Paulo, o que pode ser adaptado para a nossa realidade e, de fato, gerar produções interessantes. Agora, tomem cuidado, porque tem algo que eu sou muito crítico, Paulo, eu acredito que você concorda, que é o seguinte: as escolas, infelizmente, elas tomaram um caminho de tentar fazer coisas que têm uma intenção muito boa de consciência ambiental, mas utilizando materiais industrializados. Utilizar um palito de picolé novo, utilizar purpurina ou glitter, utilizar EVA, não é você gerar de fato uma consciência ambiental na criança. Para que você gere uma consciência ambiental na criança, você precisa que ela reuse materiais disponíveis. Não é difícil. Vocês estão vendo pela experiência do Paulo que não é difícil. Agora, requer que, como eu disse, você saia
dos muros da escola. Eu entendo bem assim quando você fala isso. Eu acho que a questão da ressignificação do objeto é uma coisa que é forte, porque a pessoa, quando ela identifica materiais que são chamados de lixo, e lixo muitas vezes tem um sentido bem pejorativo, né? É aquilo que realmente você não tem mais utilização e realmente descarta no sentido de fazer ele sumir, né? Então, quando você ressignifica, você consegue fazer instrumentos afináveis, instrumentos que têm sons, vamos dizer, mágicos até, né? Porque quando você não está inteirado na teoria musical, você ouve um som desse, você fica, né, encantado. Então, essa potencialidade de fazer algo impressionante transforma o sentido do lixo, né? Porque aquela lata não vai mais ser comparada igual uma casca de banana que você vai misturar e vai enterrar para sempre, né? Para depois contaminar um lençol de água e tal. Tudo bem que assim, as cidades têm os locais adequados e tudo mais, mas quando você direciona esses materiais de embalagem para uma reciclagem, então aí você diminui o consumo de recursos naturais, Aí, poluição, né? vamos aproveitar para a gente diferenciar aqui pelo menos esses dois R's. Quando a gente fala em lixo, lixo é tudo aquilo que a pessoa avalia como não mais útil para ela e descarta. Essa categoria completa é chamada de lixo. No entanto, o lixo pode ser um monte de outras coisas. Ele pode ser segmentado num monte de coisa. O que é o lixo dito reciclável? É algo que pode ser reprocessado para gerar um novo material, para gerar um novo equipamento, um novo produto. Isso chama-se reciclagem. O lixo pode ser descartado. Quando você pega um lixo de uma casca de banana e coloca, por exemplo, num solo para que ele haja como adubo, você está fazendo um outro R que é reaproveitamento. Existe ainda um outro R que é o reuso. Significa que, num primeiro modelo de reuso, eu peguei uma caneta que foi jogada fora e eu estou dando outra utilidade para essa caneta. Ela não deixa de ser caneta. O material não deixa de ser aquele material. Eu estou apenas adaptando o uso, a utilização desse material. Porque ao descartar, significa que, por exemplo, a carga da caneta já não serve mais. No entanto, todas as crianças conhecem, todos os professores que estão assistindo conhecem o uso de uma carga de caneta Bic transparente para ficar jogando bolinha de papel. Significa que eu peguei uma caneta Bic que acabou, seria objeto de descarte, utilizo a estrutura dela para fazer um reuso, uma utilização adaptada ao novo contexto. Existem diversos outros R, são 8 no total, mas é interessante que vocês percebam que não é descartar, jogar no lixo. Descartar significa que eu posso criar um monte de análises de reaproveitamento desse material para aí sim, em último objetivo, eu de fato descartar esse material. Agora, dizer que tudo aquilo que foi gerado como lixo na sacolinha da sua casa, que está acompanhando esse vídeo até aqui, de fato precisa ser descartado, é sinal que você não consegue fazer uma análise crítica daquilo tudo que está sendo colocado na sacolinha de lixo para ir para o ambiente. Então, tem várias iniciativas de reaproveitamento de água de chuva, de reaproveitamento de casca de dejetos orgânicos, de casca de alimento em composteira, para gerar um adubo com alto índice de fertilidade e reduzir a quantidade de lixo. Porque quando você pega uma casca de banana e põe no lixo, suja a garrafa PET que está ali e faz com que gaste mais água para limpar aquela garrafa PET, para fazer reciclagem, para fazer reuso.
Então, de nada adianta você entrar numa moda de não usar canudo de plástico, mas jogar uma fruta podre dentro de um recipiente que tem um monte de papelão. Você está inutilizando, você está impossibilitando o reuso daquele papelão, você está impossibilitando o reuso daquela garrafa PET, ou então você está gerando um custo agregado muito grande no caso de uma garrafa PET. E uma curiosidade que eu não sei nem se o Paulo sabe, que a gente discute isso no contexto da universidade, é o seguinte: o computador desktop, aquele computador pessoal de casa, só tem um pozinho do monitor que não pode ser reutilizado ou reciclado ou reaproveitado. O resto do computador inteiro vira dinheiro. Existem empresas especializadas mundo afora que conseguem reaproveitar todas as partes do computador, exceto aquele pozinho. Olha, isso é interessante, hein? É curioso. É dinheiro, cara, é dinheiro. O que a galera considera como lixo, como descarte, é dinheiro, e é muito dinheiro. E está muito perto. Por exemplo, vou citar um caso aqui. Eu morava num prédio aqui na cidade, onde o síndico pedia para a gente separar garrafa PET, papelão e latinha. Ele custeava todas as passagens dele para ir trabalhar como síndico, reciclando material, levando esse material para a cooperativa de reciclagem. E a gente está falando de uma cidade de 40 mil habitantes. A gente está falando de um custo mensal aí de 50, 60 reais. Então, a gente não está falando mais de uma realidade que só é adequada a grandes centros, de uma realidade que só serve para condomínios. Não, a gente está falando de uma realidade que é necessária para cada uma das pessoas. É você pesquisar um pouquinho e entender um pouquinho como você pode tirar proveito desse material que você, a princípio, chama de descarte, de lixo. O simples fato de você separar o que é papelão, garrafa PET, latinha numa sacola, significa que você está gerando uma economia financeira absurda de limpeza desse material num processo de reciclagem, por exemplo. Algo que, infelizmente, a gente não vê o pessoal discutindo por aí, né? A gente vê sobre reciclagem, mas todo mundo que trabalha no lixão trabalha com reuso e trabalha com recuperação de material para dar algum destino. Um dos destinos é a reciclagem. E você, Paulo, faz muito bem esse aspecto todo de reuso, porque, afinal de contas, os instrumentos que você gera, eles precisam, claro, ter essa análise crítica de faixa etária, de cuidado necessário, de se eu vou levar um objeto cortante ou não, como é que eu vou finalizar um instrumento, mas ele também tem uma consciência ambiental muito, muito forte, muito interessante. Essa questão que você falou de idade, né, é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento mesmo. Existem diversos instrumentos que podem ser feitos com criança, e aí você vai trabalhar com cola escolar, uma tesoura sem ponta, né? E daí, de acordo com idades, né, o professor já sabe assim, as ferramentas que pode usar, e tem também os instrumentos que daí realmente não dá para ficar fazendo em oficinas. Às vezes nem até com adulto é difícil, não pode, dependendo de certas máquinas, não são próprias nem para quem assim, tipo, é adulto, né? Teria que ter uma experiência, saber normas de segurança. E um dos casos realmente é o teclado que você falou, né? O teclado de vidro que eu fiz, que ele faz parte de um outro mundo da percussão. É um mundo que, para mim, é recente, até de certa maneira, porque eu só comecei a tocar teclado de percussão depois que eu fiz a minha marimba. Porque é caro comprar esse tipo de instrumento. Um xilofone, o mais baratinho aí, vai ser pelo menos aí uns R$2.000. A não ser que você compre um menorzinho, tipo aqueles, né, de musicalização infantil, aí vai ser mais barato, mas mesmo assim, vai ser caro. Então, aqui também tem essa questão que é o quê? Eu não ia comprar um instrumento caro de teclado para ver se eu sei tocar, né? E eu acho que isso pode ser encaixado para o contexto de diversas pessoas.
Então, olha lá. Aqui eu tenho a marimba de vidro. Esse instrumento aqui, ele já não é tão desconhecido, né? Tem um grupo famoso que é o Wakiti, que ele usa esse instrumento. Então, são vidros de janela, vidros comuns. Esse aqui é um vidro de 4 milímetros. Essa é a marimba de vidro. A marimba de vidro, ela é um instrumento de teclas percussivas. Vamos ver se dá para ver os detalhes aqui, né? Dá sim. É difícil de mostrar porque ele é transparente, né? Não, mas dá para ver. E aí, o que define a afinação das notas é o comprimento da tecla. Veja só, a notinha mais aguda aqui, ela é a menorzinha. Essa tecla aqui deve ter uns 10 centímetros, 8. E ela dá um som bem agudinho. A maior, que dá o som mais grave, ela deve ter uns 25, 30 centímetros. Acho que uns 25 ou 30. E aí ela dá um som grave. E tem uma caixa acústica aqui, né? Que é o aquário. Que ela faz o som ficar mais alto. Se eu pego essa tecla aqui e toco sem a caixa acústica, ela tem um certo timbre, uma certa duração. Se eu coloco no aquário, aí o som realmente ele fica bem mais longo, fica mais alto. Então, essa caixa acústica, todo instrumento todo não, vai, a maioria, a grande maioria dos instrumentos tem uma caixa acústica. Então, desse instrumento funciona assim, né? Ele é um aquário. Mas olha só, tem um outro teclado aqui que ele não tem um aquário, ó. Eles são latas de metal. Então, ele tem as teclas de piso. É um piso... Esse aqui é bem resistente, é um porcelanato. Esse aqui pode tocar bem forte até. E aí, cada lata corresponde ao tamanho da tecla. Ela vibra de acordo com a frequência da nota. Ixi, isso aqui para assuntos de física ondulatória, acústica, nossa, é um prato cheio, né? Porque trabalhar com a afinação das notas é trabalhar com a manipulação de frequências, né? Então, esse teclado aqui é muito legal, é mais fácil de fazer do que o de vidro, né? Não tem tanto perigo, é para lixar, é tranquilo. O de vidro realmente é mais difícil. Aí, esse aqui eu pedi, tem um amigo meu que ele tem uma vidraçaria. Aí eu pedi para ele cortar, peguei as medidas, fui experimentando, né? Ele não segue uma escala linear, eu acho que é logarítmica que chama nela. Ela tem uma diferença menor entre as teclas agudas, depois vai aumentando, vai ficando uma diferença maior entre as teclas grandes. E daí esse amigo meu foi lá, cortou, fui testando, ele mesmo não sabia dessa propriedade, né, de construir um instrumento musical com vidro, olha só. E
E todo o retalho de vidro lá, ele acabava assim, dependendo do tamanho, acabava realmente descartando, né, para uma reciclagem. E aí eu consegui encontrar uma função interessante, né? Tem um grupo muito famoso que chama Wakiti, é um grupo mineiro. E aí eu vi esse modelo de marimba de vidro e decidi fazer. Nossa, isso aqui trouxe para mim um outro mundo, né? Porque esse mundo dos instrumentos harmônicos, instrumentos melódicos da percussão, é um mundo muito interessante, muito rico, né? E o último instrumento que eu fiz, assim, de grande complexidade, ele também é harmônico. Olha só, esse aqui é bem grandão. Vamos lá, pronto. É um instrumento de latas. Esse é um instrumento de tubos. Ele dá as notas, a afinação das notas é de acordo com o comprimento dele. Ele dá um som bem grave, né? É porque esses tubos aqui, cada um deles é bem grande, tá? Para você ter uma ideia. O tubo maior aqui, ele deve ter aí em torno de uns 3 metros, viu? E aí eu fiz as curvas. E aí eu acabei fazendo uma caixa acústica aqui para poder microfonar, que é com um galão de água. Então todos os tubos eles acabam vindo aqui direcionados para esse galão. E aí eu coloco o microfone lá dentro quando eu quero fazer um show, quando eu quero tocar ou gravar em casa também. E esse instrumento aqui, ele é mais fácil de fazer do que esse aqui, né? Você pode fazer ele com tubos de papelão ou com tubos de PVC. O de PVC é super famoso. Já vi até para vender em loja, mas dá para fazer em casa. Porque o que você vai ter que fazer só? Você vai ter que brincar com o comprimento. Então, as notas mais graves são tubos grandes, compridos, quer dizer. E as notas mais agudas são tubos menores. O tubo menor aqui que eu tenho, desse instrumento, ele deve ter mais ou menos aí 1 metro e pouquinho. Menos que isso, ele já começa a não dar tanto som, né? Ele começa a perder. E quanto mais comprido, mais bonito é o som. E aí, com o cano de PVC é fácil, né? Você ter aquelas curvas do cano que você vai encaixando. Aí, essa é a dificuldade que tem para fazer com o tubo de papelão. Mas dá para fazer com os tubos grandes, né? Faz um instrumento que fica meio inclinado, e não precisa, né, ficar todo, como se diz, ele vai dar uma altura grande, né, para você tocar. Pode deixar ele meio deitado, um tubo de 2 metros, né? Deixa ele inclinado, apoiado em alguma coisa. Esses tubos de papelão são fáceis de encontrar em papelaria, em gráfica, quer dizer, desculpa, em gráfica. Porque eles são usados para transportar o material do banner. Loja de tecido também tem. E aí eu ia falar exatamente da loja de tecido, porque esse tubo normalmente ele é aquele miolo do rolo de tecido. E aí dá para fazer esse tipo de experiência aqui. E é legal, né? Porque, que nem você estava falando, né? A utilização nas aulas, em escola, né? Ele tem a ver com o comprimento de onda. Sem dúvida.
Você tocou em alguns aspectos que eu acho que são interessantes. O primeiro é a questão artesanal, e aí, é claro, mais uma variável entra no processo de escolha de qual instrumento, de qual objeto produzir, que é em relação ao peso e ao espaço que esse instrumento demanda para armazenagem e para manutenção, porque certamente não é toda escola que tem um espaço para deixar um instrumento de 1 metro por 2, mais ou menos, mas certamente as escolas têm espaços, ou até o próprio professor, até o próprio aluno pode levar para casa o instrumento que ele mesmo fez. Então, essa é uma questão. E a outra questão é que eu coloquei lá no início desse vídeo, foi a respeito de parceria com amigos que trabalham em algumas empresas ou com as próprias empresas, porque o Paulo acabou de citar o descarte de vidro e o reaproveitamento de vidro e de pedaços de piso. Percebam, a empresa que trabalha com vidro, a vidraçaria, tem grandes problemas com descarte e eles estão certamente interessados em parcerias para reaproveitamento desse material, assim como as pedreiras, as empresas que lidam com piso, as empresas de materiais de construção têm um grande descarte e esse material pode ser descartado no lixão, gerando um risco grande para as pessoas que estão lá, pode ser descartado no rio ou num terreno separado, gerando um impacto biológico, inclusive, químico, inclusive, dependendo do material, mas esse material pode certamente ser reutilizado, gerando um aproveitamento muito grande, seja para fins de alguma casa mesmo, que você pode azulejar com fragmento, tem várias obras de arte fazendo isso, com pedaços de azulejo diferentes, quanto o Paulo está trazendo aqui exemplos de recursos, de instrumentos musicais que também podem virar recursos didáticos feitos nessas parcerias. No nosso caso aqui, os objetos que eu mostrei, como o bonequinho feito com teclado, o teclado que deu origem a esse bonequinho foi cedido, foi doado por uma empresa de informática da cidade, que, por sinal, virou nossa parceira em função do alto descarte, porque o que acontece com as pessoas? Elas compram um objeto e quando esse objeto não tem mais um funcionamento para a finalidade que ele foi comprado, essa pessoa ou coloca no lixo comum, ou ela descarta num local, entre aspas, apropriado, ela tenta que seja apropriado, ou ela devolve no estabelecimento que ela comprou. Então, por várias vezes, a pessoa pega um celular, leva na loja de manutenção e, como o custo é muito alto, deixa o celular lá. E cabe a essa loja fazer o descarte adequado. Óbvio, um aparelho celular tem componentes químicos que não é tão simples fazer reuso, reaproveitamento. Bateria, por exemplo, é algo muito perigoso. Então, a gente não está falando desse tipo de material, mas a gente está falando de reaproveitamento de materiais que são de mais fácil manuseio, de menos impacto ambiental, mas que nem por isso deixam de gerar um grande volume e deixam de ter um grande potencial de reaproveitamento. O Paulo citou aí pelo menos uns 12 a 15 instrumentos que ele criou. Certamente tem várias modificações que você pode fazer para cada um desses instrumentos, seja você adequando para um cenário musical, para um cenário de acuidade auditiva e de qualidade de tom, qualidade de som, seja você adequando isso para ser uma decoração, para ser um recurso didático, para ser um jogo inspirado num jogo de tabuleiro que você conheceu. Vários dos nossos alunos na universidade usam papel ou então papelão para fazerem o tabuleiro e utilizam botão, chave, tampinhas, peças de computador para fazer os bonequinhos de cada uma das pessoas e para gerar
um jogo de dama, um jogo de xadrez ou um jogo de tabuleiro mais complexo um pouco. Então, assim, iniciativas como essa existem muitas, protagonismo é muito incentivado. O Paulo trouxe um monte de exemplos que são completamente inovadores, completamente diferentes e que são adequados a várias realidades que a gente presencia aqui, mas que precisam, de fato, de alguém trazer, mostrar para que a gente se inspire e que a gente possa, por exemplo, adaptar ao nosso contexto. Eu certamente vou me inspirar na experiência do Paulo, vou apresentar aos meus alunos e eu quero ver se algum dos alunos que goste da área de música se inspira e cria um instrumento para ver. Quem sabe na nossa região a gente não consegue criar uma banda de alunos que trabalham a partir da produção de instrumentos feitos com reuso e a gente traz o Paulo aqui presencialmente para conversar com eles e para dar essa oficina. Então, Paulo, a gente está se encaminhando para o final do nosso vídeo. Quero te agradecer muito. Fica à vontade para fazer suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para a gente poder gravar. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre, né, uma grande alegria saber que as pessoas estão gostando das invenções que saem daqui. A questão da criatividade é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, né? Não sai do nada, tem que realmente ir mexendo, né? Botando a mão na massa, corta, cola, estica, deu errado, pega, faz tudo de novo. Tem instrumento que tem que fazer 10 vezes até sair um assim que começa a ficar legal. Então, acho que a criatividade vai a partir daí, né? E teimando, insistindo e pulsando, né? Tem que ser curioso. E nada melhor do que fazer instrumento musical, né? Porque música realmente é algo que as pessoas gostam, né? É muito bom, né? Você estar reunido com pessoas e fazer música. Isso é uma atividade muito boa. Além, lógico, da educação musical, que a gente falou, que é importante, né? Então, bom, eu fico feliz de estar aqui e quem tiver dúvidas, curiosidades, né, quiser conversar comigo, é só dar uma procuradinha nas redes sociais, que é super, super fácil de encontrar, né? O Rádio Sucata. É isso aí. Parabéns pelo nome, inclusive, porque é bem intuitivo e é bem fácil mesmo. Paulo, mais uma vez, então, muito obrigado. A você que acompanhou o vídeo até aqui. Se você gostou, considere curtir, se inscreva no canal, dê uma olhada nos outros vídeos. A gente traz uma abordagem, principalmente da tecnologia aplicada à educação, levando em consideração os aspectos humanos, os aspectos individuais e tentando lidar com as maiores dificuldades do contexto dos professores, dos gestores e dos pesquisadores em diversos níveis, sempre com rigor, sempre com entendimento e a busca por entender e ajudar de acordo com a realidade de cada uma das pessoas. O nosso grupo TEC significa tecnologia como nossa área base, educação como nossa área fim e cognição para que a gente gere, de fato, esse protagonismo individual. Mais uma vez, então, muito obrigado a você que chegou até aqui, obrigado ao Paulo, obrigado a toda a equipe do LABIC, que possibilitou que todos esses encontros acontecessem e que também está se esforçando para se virar, mesmo sendo um baita de um grupo, uma universidade muito, muito conceituada, lidando com muitas dificuldades, seja por questão orçamentária, seja por questão de adaptação tecnológica nesse ambiente que se colocou disponível na pandemia, se colocou necessário em época de pandemia, e a gente tem, inclusive, nesse evento do TEC desse ano de 2020, 2 outros vídeos de pessoas do LABIC apresentando e discutindo abordagens diferentes. Mas o TEC aborda coisas muito distintas. Não. O que nos move são os recursos didáticos e o benefício à nossa comunidade escolar. Então, muito obrigado a cada um de vocês que chegou até aqui. Um grande abraço, Paulo. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. O Paulo continua à disposição para as oficinas, para explorar melhor cada um dos instrumentos que ele mostrou
e a gente agradece muito pela sua participação. Grande abraço, muito obrigado. Valeu!